Saudações à Missão Boa Notícia. Saudações ao pastor Parque e a todos os pastores que fazem parte da Missão Boa Notícia em todo o mundo. Eu sou o pastor Wilfredo Pardo Hernandes, pastor da Igreja Centro Bíblico Familiar aqui em Ica, Peru. Pela graça de Deus, eu tenho pastoreado 6 anos na Igreja Centro Bíblico Familiar. Mas crendo no Senhor Jesus Cristo desde o ano 1998 e servindo ao Senhor há 17 anos como pastor. Eu vou compartilhar parte do meu testemunho. Eu conheci a Missão Boa Notícia no ano de 2019 em um congresso de líderes cristãos realizado na cidade de Lima e que eu fui convidado pelo pastor Daniel Jô. No mês de fevereiro de 2019, éramos centenas de pastores de diferentes partes do nosso país, Peru, e também de outros países da América do Sul. Foram dias de grandes bênçãos. Foram dias em que pudemos participar com os jovens da nossa igreja. Foram dias em que pudemos participar com os nossos filhos neste acampamento para jovens e crianças, e também para conhecer o Congresso de Líderes Cristãos, que para o ano de 2019 fosse um momento especial para todas as famílias pastorais que foram convidadas para este Congresso de Líderes Cristãos. Mas, naquela época, através dos ensinamentos que o pastor Parque compartilhou, eu pude entender algo naquela época sobre a graça de Deus, sobre a justificação e sobre o perdão dos pecados. Como o pastor sempre pregou sobre a graça, ele sempre disse e ensinou que a salvação era pela graça. Mas quando ouvia minhas mensagens, quando meditava em minhas mensagens, inconscientemente eu estava adicionando a lei. Isto é, através do ensino que eu dava, eu dizia aos irmãos que eles deveriam se esforçar para manter a sua santidade, que somente com esse esforço eles poderiam manter essa santidade e agradar aos olhos de Deus através do seu esforço. Mas para mim, por anos, isso era natural, porque eu também escutava dos outros servos que somos salvos pela graça, mas tínhamos que por nossa parte, sim, viver essa vida de santidade. Mas o que podia haver na minha vida e na vida de muitos cristãos era um fardo, uma frustração, porque era impossível poder cumprir a lei, era impossível guardar muitos mandamentos que estão escritos. E agora nos damos conta que somente os ensinamentos nos faz perceber que somos pecadores. Eu dizia aos meus irmãos que eles tinham que amar a Deus de todo o seu coração, e com todas as suas forças, que temos que amá-lo assim e que temos que nos esforçar para fazer isso. Mas naqueles dias de conferência na cidade de Lima, eu pude compreender que não há ninguém que possa amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente e com todas as suas forças. Não há nada que se possa fazer. Tudo que diz nas Escrituras estão estabelecidas com olhos morais. É impossível poder guardar toda essa lei, e eu poderia ser testemunha através da pregação do servo. Havia pastores que se levantaram e diziam que tínhamos que confessar os pecados. Como podemos dizer que somos salvos se temos pecados? E poder ouvir nesses 3 dias e nesta conferência do CLF em Lima as perguntas que os pastores faziam sobre se eles eram salvos, mas também são pecadores, me vieram à mente. São salvos, mas também eles têm pecado. Mas tinham que confessar os seus pecados. Vivendo naquele momento, Deus trouxe um entendimento ao meu coração, que através do seu servo, que nos leu essa mensagem de Hebreus capítulo 10, versículo 14, que nos diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Também Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz:
não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essas palavras da eterna redenção que nos diz que com uma só oferta nos fez perfeitos para sempre, foram as palavras que iluminaram o meu pensamento, a minha mente, para compreender sobre a graça absoluta. Acreditando que não temos que por nenhum esforço e que a minha vida de santidade não depende de mim, mas de Cristo. Eu já fui santificado em Cristo, naquela obra perfeita na cruz, para que não haja mais nada que eu possa fazer, apenas crer no que Ele fez por mim. No princípio, havia lutas entre crer no que a palavra de Deus dizia e crer no que se passava na minha mente. Mas há algo que eu pude compreender. Preste atenção ao que Deus diz e tire todos os seus pensamentos. No início foi muito difícil crer naquelas coisas que por anos haviam posto na minha mente. Por crer na graça, defendia o que era a graça. Mas quando revisava as minhas pregações, eu tinha adicionado algum esforço. Dizia, irmãos, tem que amar com todo o coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. Só assim podemos ser aceitos perante os olhos de Deus. Eu estava colocando fardos muito pesados na vida dos irmãos da igreja, em qualquer lugar onde eu podia pregar. Então, eu dou graças a Deus por um despertar em meu coração para conhecer mais sobre a graça e pregar essa graça, que somos justificados de uma vez por todas. Deus nos deu eterna redenção em Jesus Cristo. Com uma única oferta, Ele nos tornou perfeitos, Ele nos santificou para sempre. Não se trata do que eu vou poder fazer, e sim se trata de crer no que Cristo já fez na cruz do Calvário. Por isso, agradeço e dou ânimo àqueles irmãos, pastores e líderes que pela primeira vez estão unidos nesse seminário, ou para o CLF que está sendo realizado mais tarde, para que possamos comparecer. Podemos prestar atenção e vamos nos livrar de muitos preconceitos que temos sobre a palavra. E somente vamos dizer a Deus, Senhor, aqui está a minha mente, o meu coração para escutar a sua voz. Mas há algo que eu quero acrescentar a vocês. Uma grande amizade cresceu dentro de mim. E esta missão Boa Notícia aqui no Peru, que é o nosso pastor Daniel Jô. Graças a Deus por conhecer o coração desse servo que ama os pastores e que se preocupa muito em cuidar e ver como estão esses pastores. Nós somos um grupo de pastores que não somos da Missão Boa Notícia, mas somos unidos porque há um só sentir, um só coração, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou participando dos estudos do livro de Romanos, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, também junto com o pastor Daniel Jô, aqui no Peru. Todos os dias, às 5h30 da manhã, participamos do culto de madrugada. E é uma grande bênção para a nossa vida. Também agora com a Escola de Teologia, onde nós estamos aprendendo mais profundamente sobre o livro de Mateus, sobre o livro de Romanos, sobre o livro de Gênesis e sobre a lei. Muito obrigado à Missão Boa Notícia por nos aceitar como parte dessa família. Porque a única coisa que une é conhecer o Evangelho e pregar o Evangelho da graça do nosso Deus. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e que possamos continuar a desfrutar estes lindos dias de ensino do nosso Deus.